Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o Esha Responde 2. Eu pedi para vocês me fazerem perguntas no Insta, no Face e decidi gravar o Esha Responde 2. Por quê? Porque são muitas dúvidas, muitas perguntas, não dá para gravar tudo e fazer um vídeo só, então vamos lá para a parte 2. Eu selecionei as perguntas que foram mais enviadas para mim, ok? Porque eu sei que tem muita dúvida, tanto pessoal quanto sobre a cultura, sobre o país, né, sobre o Paquistão. Então eu selecionei algumas e então vamos lá, vamos começar. Take a moment right here, feeling like it's out here. Então, pessoal, vamos lá, a primeira perguntinha que eu recebi. Quando você conheceu seu marido, você já falava inglês? A pergunta foi enviada pela Carminha Rezende. Carminha, um beijo, obrigada pela sua participação. Sim, eu já falava inglês, não era tão fluente porque eu não praticava, eu falava pouco, né? O inglês, você sabe, tem que praticar, porque senão você acaba esquecendo, você acaba perdendo aquele jeito de falar, de se expressar. Então, quando eu conheci ele, meu marido, né, eu já falava o inglês. E só que foi com ele que eu pratiquei mais, comecei a praticar mais, a gente só conversava em inglês, então o meu inglês se elevou um pouquinho, né, por causa dele. E eu sempre pedia para ele, quando eu estiver falando alguma coisa errada, trocar as palavras, não pronunciar corretamente, por favor, me corrija. Então até hoje eu tenho que aprender muita coisa ainda. Não é fácil a gente morar no Brasil e querer falar o inglês fluente, né? É difícil porque as pessoas ao seu redor só falam o português. Então, para você ter uma fluência, você tem que estar constantemente praticando, falando, assistindo filmes em inglês, músicas em inglês, né? Então, isso facilita para mim. E eu tenho certeza que quem está aprendendo agora vai concordar comigo. Se você não praticar, não tiver alguém para conversar com você em inglês, vai ser difícil você ser fluente. Tem que perder o medo, tem que conversar em inglês, tem que tentar encontrar amigos que estejam também estudando o inglês, ou o seu próprio namorado, se for de outro país e ele fala inglês, você está sempre falando com ele em inglês, ok? Então sim, Carminha, eu já falava inglês, ok? Próxima pergunta da Nina Santos. Ela perguntou para mim, depois de conhecer o seu love na Malásia, depois de quanto tempo vocês se casaram e ficaram juntos? Então, Nina, foi assim. Eu fui primeiro para lá, como eu já mostrei no vídeo no canal, porque ele tentou o visto a primeira vez e foi negado. Então eu fui para lá, né, para conhecê-lo pessoalmente. Depois que eu voltei, né, foram 1 ano e meio, quase 2 anos, até ele chegar ao Brasil, 1 ano e meio mais ou menos, até ele chegar aqui no Brasil e a gente casar. Então foi, depois que eu voltei da Malásia, foi de 1 ano e meio a 2 anos que nós ficamos separados, ele lá, eu aqui, né, ele fazendo a documentação que tinha que trazer para o casamento, fazendo a documentação para pedir o visto novamente, e eu aqui arrumando tudo também para o casamento, indo no cartório para ver se não estava faltando nada, se estava tudo certo, correndo atrás de tradutor juramentado, até ele chegar. Então foi de 1 ano e meio a 2 anos, ok? Até ele chegar aqui para a gente casar e ficar junto, tá bom? A próxima perguntinha também é da Nina Santos. Ela perguntou, depois de quanto tempo juntos você conheceu os seus sogros? Então, é o seguinte, quando eu conheci o meu marido, logo no primeiro dia que nós começamos a conversar, eu perguntei sobre os pais dele, né? E ele me falou que ele perdeu os pais quando ele tinha 5 aninhos de idade, num acidente de carro. Então ele, o meu marido, ele foi criado pelo meu cunhado mais velho,
né? Porque lá no Paquistão é comum. Quando a criança perde o pai, né, ou a mãe, ou os dois, que foi no caso dele, que perdeu os dois num acidente de carro quando ele tinha 5 aninhos, é tradição e é comum lá os irmãozinhos mais novos serem criados pelos irmãos mais velhos. E o meu cunhado mais velho, na época que os meus sogros faleceram, ele tinha acabado de se casar e a esposa dele estava grávida da primeira filha. Então ele tomou a frente da família e ficou com o meu marido para criar, tá? Então meu marido foi criado pelo meu cunhado mais velho. Eu não tive o prazer de conhecer os meus sogros, ok? E a Nina também me perguntou o que você sentiu quando chegou no Paquistão pela primeira vez. Eu estava nervosa quando eu cheguei lá, apesar de saber, de já conhecer a família dele pelos vídeos, de conversar todo dia com eles, de saber que eles estavam me esperando, né, desesperados para me conhecer, para me ver, e eu também querendo chegar lá para conhecer, para conversar, para abraçar. Então, quando eu cheguei lá, eu estava nervosa quando eu estava indo para lá durante a viagem, mas quando eu cheguei, que eu fui recebida com muito amor, muito carinho, muito respeito, eu me senti muito amada e muito protegida. Essas duas palavras, amada e protegida, porque eles me abraçaram de uma tal maneira como se eu tivesse nascido lá, na família, e como se eu conhecesse eles há muito tempo mesmo, como se a gente já se conhecesse antes e eu estivesse aqui no Brasil e estivesse indo lá para voltar, como se eu estivesse aqui no Brasil de férias e estivesse voltando para minha casa, que seria lá. Deu para entender? Então eu me senti muito amada e muito protegida. A próxima pergunta é da Lucinéia de Souza. Ela me perguntou: as mulheres paquistanesas vão ao ginecologista homem? É uma pergunta que muita gente tem dúvida, né? Não, Lu, não. Lá as mulheres se consultam com médicas, mulheres, e os homens com homens, né? Claro que existem as exceções, né? Toda regra tem a sua exceção. Se, por exemplo, a mulher, na hora, por exemplo, de o bebê nascer, ela tiver complicações na hora do parto, precisar fazer uma cirurgia, né? Um parto cesárea, é claro que se o homem, né? Se estiver, por exemplo, o chefe dos ginecologistas for um homem lá dentro do hospital, ele estiver de plantão na hora e for uma coisa urgente, de emergência, não tem jeito. Ele que vai ter que tomar a frente de tudo. Mas, né, ginecologista, consulta, dentista, tudo, mulher é com mulher e homem é com homem. É muito raro uma moça, uma mulher marcar uma consulta com um homem lá, mesmo porque não tem, né? São consultórios separados. Consultório que atende mulher só tem médica mulher, e os consultórios que atendem homens só tem médicos homens, eles não se misturam, é bem dividido lá, tá? Mulher de um lado, homem do outro. Eu já expliquei também isso no outro canal com relação a shoppings, né? Tem shoppings que só entram mulheres, porque só tem roupa de mulher e só mulheres trabalham. E shoppings só com roupas masculinas, só trabalham homens e atendem homens, tá? A próxima pergunta também é da Lucinéia de Souza. Ela perguntou para mim várias perguntinhas em uma só. Quando as moças se casam lá no Paquistão, elas vão morar junto com a sogra. Então fica tudo misturado? Não tem uma cozinha separada? Faz comida para todos? E quando vem os filhos, fica tudo junto e misturado? Sim, Lu, fica. A mulher lá, a moça, quando ela se casa, ela vai fazer parte, né, da família do marido. Ela vai deixar a família dela e vai morar na casa do marido. Com o marido, com o sogro, a sogra, os cunhados, né, solteiros. Se eles já forem casados, né, cunhados, vai ter as esposas dos cunhados em casa também.
E eles vão tendo filho e vai morando todo mundo junto, tá? Geralmente é uma cozinha só, para todas. Então todas as mulheres, né, se reúnem na cozinha e cozinham juntos para todos. E cada um tem o seu quarto, né? Geralmente, se for uma família que tem uma condição boa, né, que tenha dinheiro, são casas grandes, né? Cada casal tem a sua suíte, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Mas na hora de cozinhar, elas cozinham todas juntas na mesma cozinha, come todo mundo junto, as crianças brincam juntos, né? Vão para escolas, né? Se elas tiverem a mesma idade, vão para escolas juntos, né? Então é todo mundo junto e misturado, ok? A próxima pergunta, a pessoa não quis se identificar, ela pediu para não identificá-la, tá? Ela perguntou como fazer para conseguir manter o casamento com um paquistanês. Bom, pessoal, isso depende muito da pessoa, não tem uma receita, né, de um casamento perfeito, de um casamento feliz. Não existe uma receita, não existe uma poção mágica. Isso depende do casal, né? Mas eu acho que a base de um casamento feliz, para que dê certo, para que dure, né? Ou para sempre, ou não sei, para que dure, né? Para que seja longo, não sei explicar o quanto tempo, né? De duração do casamento de um casal. Isso varia, isso depende de um para o outro, né? Mas como o casamento muçulmano é um casamento que é casamento para sempre, né? É muito difícil ter uma separação, um divórcio. Eu acho assim, a base de um casamento, eu acho que é o respeito. Um tem que ter respeito com o outro, né? Respeitar as diferenças, respeitar o limite, né? Respeitar o que o outro pensa, o que um e o outro pensa. Eu acho que é o respeito. Acima de tudo, é o respeito. Não é só casamento com paquistanês. Eu acho que é qualquer casamento, né? Se acabar o respeito que um sente pelo outro, não tem como ficar junto, né? Não é só o amor, só a afinidade, a vontade de estar junto, é o respeito. Eu acho assim, né? Pode ser que tem, claro, muitas pessoas que pensam diferente, mas eu penso assim. Se tiver respeito, se manter o respeito, saber respeitar saber respeitar o limite do outro, ele vai durar, né? Vai durar para sempre, né? Bem, pessoal, o vídeo Esha Responde 2 vai ficando por aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, né? Algumas dúvidas de vocês. Vou juntar depois mais perguntinhas para fazer o Esha Responde 3, um pouquinho mais para frente. Tá bom? Muito obrigado pelas perguntas, por estarem comigo, aos inscritos e inscritas novas que estão chegando no canal, sejam todos bem-vindos, welcome, muito, muito, muito obrigado. Um beijo, fiquem com Deus, bye, bye!